Conectadas e conectados, boa tarde. Mais um Conexão nessa sexta, pelo menos em São Paulo, ensolarada, tá sensacional. 13 horas e 2 minutos aqui. Olha, me perguntaram o seguinte: eu quero comprar seu livro, como é que eu faço para comprar seu livro? É o seguinte, calma. Entra em www.duma.com.br, tá lá para comprar. O preço já vem já com o valor do Sedex, enfim, tudo tranquilo. Ou então em o nome da apresentadora, taliajauí.com.br, tá bom? Ai, gente, meu convidado é meu amigo. Eu já vou contar uma historinha assim que eu falar oi pra ele, que ele não tá sabendo porque a gente não combinou a historinha. Ele já tá me olhando assim, ó. Ele só é, né? Por enquanto, depois vocês vão ver o resto do que ele é, né? Ele é vendedor profissional. Difícil alguém falar que é vendedor profissional, né? Você aí de vendas. Pessoal de vendas que está me assistindo. Difícil falar, né? Sou vendedor. Eu sou account. Né? Eu sou account director, account manager. Ele é diretor e fundador do Instituto Brasileiro de Vendas. IB Vendas. É o Carlos Cruz. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Thalia. Um prazer estar aqui com você. Prazer. Grande amiga de longa data. Né? Muito feliz, muito feliz. Vou contar pra vocês a historinha. Lá vem. Esse cara que me fez lançar o meu livro. Jura? Juro. Vocês podem ver no primeiro capítulo oficial deste novo, o primeiro e o segundo. A gente estava tendo uma conversa por MSN e ele, no meio da conversa, a gente falou, ele falou, eu estou aberto a noivas oportunidades. Estava falando de namoro, essas coisas. E eu falei, eu tô fechada para balanço, gangorras e afins, e o parque de diversão está todo fechado, parque de diversões. E aí eu fiz um texto, depois que ele saiu, ele tinha um compromisso, e mandei para ele. Eu falei, olha o que aconteceu com a nossa conversa, do extinto MSN, né? Aí ele falou assim, pô, você já pensou em escrever? Eu falei, eu não, né? Não tenho capacidade para isso. Você lembra? Lembro. Aí você falou assim, Thalia, manda para amigos seus que costumam ler, não fala que foi você que escreveu. Eu juro, gente, nem a minha mãe adivinhou que eu que tinha escrito aquela crônica. E aí, uma amiga minha só, de longa data, falou, foi você que escreveu. Ai, olha. E ele falou, escreve mais. Então, nos agradecimentos, ele tá lá, como meu professor da faculdade de acreditar em você mesmo. Né, cara? Legal, muito bom. Né? É verdade, você sabe que eu fui saber disso depois, né? Né? Depois, muito bom. E quando a gente acredita na gente, a gente olha para o nosso potencial, para o nosso talento, coloca ele em prática, a gente começa a ter resultados. E foi o que aconteceu com você. Conta um pouquinho, quem é você? Bom, eu sou vendedor, como eu disse, né? Legal. Hoje o meu desafio é empreender, atuo no IB Vendas, a empresa que eu sou um dos fundadores, junto com o meu sócio Mário Rodrigues. A nossa missão é formar vendedores profissionais e gestores de vendas. Hoje as pessoas buscam ter sucesso na carreira, buscam ser bem-sucedidas, como todo mundo, não só na carreira como na vida, e não encontram esse caminho em vendas, porque não acreditam ou porque muito pouco se fala sobre isso, e em contrapartida as empresas têm um grande espaço, uma grande demanda que é contratar vendedores. Eu comecei nessa área de treinamento para vendas muito antes de preparar vendedores. Quando eu decidi ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, mais felizes, alcançarem seus resultados, através de palestras, do trabalho de coaching. E há 10 anos eu venho me dedicando a estudar o ser humano e, principalmente nos últimos anos, a estudar o profissional, o ser humano em vendas. Como é que ele faz para ter um resultado? Porque todo mundo é vendedor. Né? Uma mãe ela pode ser uma boa vendedora, ou pode negociar o tempo todo. Dentro das empresas, a única porta de entrada de receita, de recursos, é vendas. Né? O coração da empresa, se vendas parar, tudo para dentro de uma empresa e assim vai. Aí a gente acha que essas outras profissões, tipo psicologia, o psicólogo, não precisa ser vendedor. Ele é vendedor do serviço dele, né? Com certeza. Na verdade, as pessoas, elas, quando querem se tornar médicos, elas estudam o quê? Medicina. Engenheiro, engenharia. Publicitário, publicidade. E vendedor? Aprende na vida. Vendedor nasce vendedor. Esse é um paradigma, um tabu que algumas pessoas têm na cabeça. Vendedor, ele nasceu, ele tem o dom. Mas o que é talento? É um dom natural ou adquirido. Então tem pessoas que nasceram no meio de pessoas que se comunicam mais,
que vivem do comércio e acabam desenvolvendo isso com mais facilidade. Outras acreditam que não leva o jeito para isso, porque entendem que vendas é empurrar produto, é ficar sendo chato com o cliente. A gente defende o contrário, de que o vendedor é alguém que identifica uma necessidade do cliente, consegue propor uma solução e faz o cliente atingir um resultado. Ou seja, realizar o seu desejo. E dizem, outro dia disseram para mim, Carlos, vendedor é aquele que não deu certo. É o ex alguma coisa. Ui. Se fosse algum tempo, eu até acreditaria nisso. Mas hoje no IB Vendas a gente tem a missão de defender o contrário, de que o vendedor pode ser uma dona de casa que se especializou em vendas, pode ser um engenheiro que se especializou em vendas, um publicitário que se especializou em vendas, um coach que se especializou em vendas, um pedagogo que se especializou em vendas, e ele pode ter resultado com isso. Então, o que a gente tem feito é treinado tanto vendedores que já atuam em vendas e profissionais que não são da área de vendas, como, por exemplo, um arquiteto, um advogado, e ele quer oferecer melhor as suas soluções para os clientes, e ele tem o desafio de conseguir lidar com isso, porque às vezes ele tem um produto muito bom, um serviço de muita qualidade, ele conhece muito bem daquilo que ele faz, só que ele não leva isso para o mundo, para o mercado. Não consegue vender. Não consegue vender. Parece que fica aquela coisa do vendedor de sapataria, né? Posso auxiliá-lo? Parece que é uma coisa abaixo do que você deveria ser, que é é uma profissão de baixo escalão. E pelo contrário, hoje, para você ser bem sucedido, você precisa vender um projeto. Lógico. Você vende uma ideia. É que vendas não é só você empurrar um produto e ser remunerado. Vendas é um processo onde você identifica uma necessidade do outro, identifica o que está na cabeça dele, como é que ele imagina que vai resolver essa necessidade, e aí você apresenta uma solução. Você ajuda o seu cliente ou a outra pessoa a resolver um problema. Isso é vendas. Ô Carlos, tem um cliente interno também, né? Tem um cliente interno porque dentro da empresa. Porque às vezes a pessoa da empresa ela pode não fazer venda direta, mas os projetos têm um cliente interno. Claro, com certeza. Por exemplo, antigamente, como é que o profissional pedia aumento? Por tempo de casa. Eu estou aqui há muitos anos, eu acho que eu mereço. Isso já era, não existe mais. Hoje, o profissional vendedor é aquele que chega para a empresa, identifica o que a empresa precisa, oferece uma solução para a empresa através do talento dele, gera resultados e negocia uma remuneração melhor com isso. Tempo de casa passa a ser uma variável para o dissídio coletivo, que existe todo ano. Mas o mercado mudou. O mercado está cada vez mais voltado para ter profissionais que a gente chama de empreendedores independentes. São pessoas que trabalham para identificar oportunidade, gerar resultado, e ele pode ser alguém que tem uma empresa ou alguém que está dentro de uma empresa. Então não adianta, por exemplo, eu ter um bom produto e se eu não consigo oferecer isso para o cliente. Esse movimento, que é o conceito que a gente chama de venda de soluções, ainda é pouco difundido no Brasil. No Brasil, no mundo, porque pouco se fala sobre isso. Né? Exatamente por muita gente não sonhar em ir para vendas. Quando que surgiu o IB Vendas? Eu estava cursando MBA e minha carreira sempre foi empreendedora, eu sempre fui vendedor. Desde pequeno, meu pai tinha um pequeno comércio de brinquedos, presentes, eu nasci atrás do balcão. Então, para mim, eu aprendi que o relacionamento com o cliente, você oferecer produtos ali para o cliente, conseguir fazer ele ter uma experiência de compra, foi o que eu aprendi que eu quero ganhar pão do meu pai. Então, mas quando você era pequeno, você queria ser o quê? Então, eu já quis ser zootecnista, já pensei... Eu queria ser dono de banco. Ai, que legal. Olha só, quase. Falava pra minha avó que eu ia ser dono de banco para ajudar ela, dar muito dinheiro para ela não precisar, né, depender, não passar necessidades e poder ter tranquilidade. Mas, no fundo, o que eu queria era me realizar. Eu queria encontrar algo que eu gostava de fazer. Aí você cursou que faculdade? Então, eu entrei, aí como eu não sabia exatamente o que eu queria, eu acabei parando em administração. Exatamente. Cursei administração, nesse meio tempo, eu participei de um curso de autoconhecimento, gostei muito dessa área e me descobri ali. Falei, bom, acho que eu quero ajudar as pessoas da mesma forma que eu estou me conhecendo aqui nesse programa, eu quero um dia poder fazer isso. E aí foi quando eu consegui a oportunidade de trabalhar nessa empresa de treinamento. Eu cheguei a trabalhar em RH, trabalhei como auxiliar de escritório, e aí de repente eu conheci a área de treinamento. Aí foi quando eu fui estudar programação neurolinguística, e logo depois eu fui estudar o coaching. Então foi em 2004, comecei a ouvir falar de coaching no Brasil. Falei, meu Deus, vou me meter nesse curso aí, porque é algo diferente. Eu acho que na época não se falava muito sobre isso. Eu era o mais novo da turma. Com certeza. Eu era o mais Continua sendo o mais novo da turma. Não. Agora já estou ficando um pouco mais velhinho.
E o tempo passa, né? Já vai fazer o quê? Foi em 2004. Fazer 10 anos. Deve fazer 10 anos, o tempo voa. E aí você virou palestrante, que eu sei. Então foi. Aí por que eu gostei do coaching? Porque o coach é alguém que muito mais do que dar respostas, ele faz perguntas. Ele ajuda as pessoas a encontrarem suas respostas e tudo mais. Eu falei, bom, como eu não tenho muito tempo de experiência, eu não tive uma carreira executiva, eu preciso ter as perguntas certas e ajudar as pessoas a encontrarem seu talento, atingir metas, esse é o caminho. E aí logo depois eu comecei a fazer palestra nas empresas e o que eu fazia? Eu identificava as necessidades, propunha uma solução. Só que com o passar do tempo, eu fui me especializar. Eu fui estudar MBA, psicologia aplicada em negócio, uma série de coisas. Só que eu pensava que por eu ser jovem e achava que eu fazia bem, as pessoas iam apostar em mim. Resumindo, ninguém fez isso. O que eu tive que fazer? Olha. Desenvolver a capacidade de vender o que eu fazia. E aí eu lembrei o que eu aprendi com meu pai, comecei a estudar vendas e comecei a perceber que tinha poucas coisas sobre vendas. E era uma grande oportunidade. Que momento que foi essa virada de paradigma? De você, putz, eu não sei vender, enfim. Então, na verdade, eu nunca pensei que não sei vender, mas era algo que eu pensava que não, eu preciso ter alguém que venda o meu trabalho de coaching, minhas palestras. Só que, na verdade, o processo de vendas é que vai fazer a diferença, porque é quando eu identifico uma necessidade e proponho uma solução, a entrega vem depois. No caso, eu como realizava treinamentos, enfim. Aí a virada mesmo da minha carreira e quando eu encontrei um foco definitivo, já faz mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu estava cursando MBA em gestão empresarial e vários colegas que trabalhavam em multinacionais, eles tinham dificuldade, eram gestores comerciais, em contratar vendedor. Aí eu fui ministrar uma palestra numa universidade e perguntei, quem aqui sonha em ser vendedor? Nenhum dos jovens, aliás, 3 jovens de 300 levantaram a mão. Falei, por quê? Porque eu já eu já trabalho com vendas, meu pai é vendedor, eu vou dar continuidade na empresa dele de representação comercial e eu vou atuar na empresa que meu pai atua. Aí eu falei, puxa vida, comecei a falar com alguns colegas da área, eles falaram, cara, você tá louco, abrir curso de vendas para pessoa física, o pessoal não investe. Eles querem virar gestor, quer virar empreendedor, vão estudar administração, mas em vendas, ninguém quer estudar vendas. Por quê? Porque não existia uma faculdade de vendas. E o cara quer ser gestor de vendedores sem ter vendido? Sem ter passado por vendas, porque as faculdades vendem isso. Né? As faculdades vendem, vocês estão entrando aqui no curso, por exemplo, de RH, curso de recursos humanos, vocês vão sair daqui gestores de RH, mas ele não passou pelo processo. Até aí tudo bem, pode ser que algumas pessoas elas consigam isso. Mas só que você tem um caminho para trilhar. Mas se você for gestor de time de vendas, cara... Então, você tem que conhecer do processo. E eu sempre vendi. Né? Já vendi uma série, já vendi até lingerie, por exemplo. Oi! Já vendi até lingerie. Esse negócio de 3 anos e meio atrás não tem a ver com o cruzeiro que você fez? Não, esse cruzeiro foi quando eu conheci a Laura, que é minha atual esposa. É lógico. Mas que eu... Que está no meu livro, Você inclusive contou a história lá no seu livro. Que é uma pessoa que hoje estou muito feliz do lado dela, enfim, minha companheira que me ajuda nessa jornada. E satisfaz meu lado pessoal, né? Com minha esposa. Mas há 3 anos e meio eu comecei a perceber que tinha uma grande oportunidade no mercado, que era lançar uma faculdade de vendas. E aí eu falei, opa, eu comecei a pesquisar o mercado, vi que tinha muito pouca coisa e tal. Só que lançar uma faculdade ia demandar muitas horas de curso. Aí o que eu comecei a fazer? Já há alguns anos eu comecei a acompanhar vendedores bem-sucedidos. Comecei a acompanhar nas empresas, estudar diversas metodologias, o que tinha no mercado. E paralelo a isso, um colega meu do MBA falou, Carlos, a gente te apresentar uma pessoa, que é o Mário, meu atual sócio, ele trabalha comigo. Ele foi um excelente vendedor. Ele foi gestor comercial e você tem que conhecê-lo, que ele tem um projeto muito parecido com o seu. Pô, aí ele me deu o contato, ele me ligou, eu falei, pô, vem aqui tomar um café comigo. Quando ele chegou, eu comecei a falar do projeto do IB Vendas, ele começou a me falar do projeto dele. Sua alma gêmea. Foi minha alma gêmea, praticamente. Alma gêmea no sentido da missão mesmo, como de vida e de negócio. Só que ele tinha um perfil diferente do meu e a gente começou a se completar. E a gente pegou tudo que ele tinha desenvolvido na carreira dele como executivo, vendedor, gestor, e eu na minha carreira empreendedor, que eu já tinha feito, e foi quando a gente consolidou o método do IB Vendas. E lançamos um programa ano passado, em janeiro, um programa chamado Formação Profissional em Vendas, para atender pessoas físicas e as empresas. E aí foi um sucesso, né? A gente tem crescido cada vez mais, dobrado de tamanho a cada ano, e a gente tem percebido que o pessoal que a gente tem treinado não são só vendedores que atuam em vendas. A gente treinou, por exemplo, na primeira turma, uma profissional que era uma artista que vendia topo de bolo para casamento, né, aqueles noivinhos,
que era uma artista e queria vender mais do que ela fazia. É isso que você diz, que não vendedores são vendedores. A gente treina vendedor de turbinas, eu tive a oportunidade de ir para o interior treinar vendedor de turbina, que é uma venda de milhões de reais, como um vendedor de soluções de telefonia, a gente atende banco. E o que a gente tem percebido? Que quando o profissional ele consegue aprender sobre vendas, quebrar o paradigma de que vender não é pecado, mas vender é o que move o mundo, que é você oferecer soluções, as pessoas começam a ter mais realização, conseguem ser mais bem-sucedidas na carreira e conseguem, muitos deles, de emprego, porque hoje o bom vendedor, ou alguém que escolhe entrar nessa área, tem muita oportunidade no mercado. Vendas é o que mais falta profissional. Né? Você tem desde o atendente de telemarketing, que é onde alguns começam, pessoas mais novas, e você tem desde vendedores que atuam em shopping e vendedores que oferecem soluções. Nós temos vendedores na nossa equipe que graças a Deus, meu objetivo como gestor comercial e gestor junto ao nosso time é que minhas vendedoras consigam realizar os sonhos delas. Então esse é o objetivo. Como é que você usa o coaching na sua carreira? Tirando as suas consultorias, o que você é o mentor, e como você usa em você? Então, primeiro, o coaching serviu para mim, porque a essência do coaching é você tem o coach, tem o cliente, né, o coachee, e o coach ele ajuda a pessoa, o cliente dele, a atingir uma meta. Então, hoje me ajuda porque eu tenho metas claras. Então, eu tenho objetivos nas minhas áreas da vida e como negócio. Né? A gente tem dentro do Bevendas metas até 2020, a gente tem metas para daqui 5 anos, para daqui 1 ano. A gente cria um plano para isso. Então, o processo de coaching me ajudou a desenvolver a capacidade de tentar usar o que eu tenho de melhor. Porque não adianta só eu pensar no que eu tenho de pior e, em cima disso, desenvolver. Eu tenho que pegar qual que são os meus pontos fortes. E vendas é o que eu sempre gostei de fazer. Né? E ter o prazer de dizer que sou vendedor e ter pessoas que depois de algum tempo nos dão feedback, que dobraram as vendas, empresas que não estavam atingindo resultados e começam a atingir resultados, mas atingir resultados não porque tem um bom produto, mas porque conseguem colocar as pessoas certas e são as pessoas que desenvolvem o negócio. Um dia qualquer empresa surgiu porque alguém tinha uma necessidade ou um desejo, alguém resolveu empreender e foi agregando pessoas para atender outras pessoas. Então a essência do processo comercial está a desenvolver relacionamentos para gerar resultado para ambos. Você teve muito preconceito por causa da idade? Você começou muito novo. Hoje eu estou com 29 anos, ainda sou novo. Fica quieto. Mas hoje eu tenho o prazer de dizer isso, porque ainda tem muito pela frente. Né? Eu tenho muitos anos de trabalho ainda. Eu falo que esse é só o começo. Eu tenho a certeza que é só o começo do nosso trabalho, da nossa missão dentro do Bevendas e dentro dessa área comercial no Brasil. E a gente enxerga que um dia as empresas, logo mais, já estão começando a fazer isso, vão querer entender como é que o brasileiro negocia. Né? Isso já está começando a acontecer, a gente já foi procurado por algumas empresas, né, até de treinamento lá de fora. O somebody love do brasileiro, ele ajuda ou atrapalha? Ele, na verdade, não é que ele ajuda, é uma competência que é a comunicação. Ele hoje atrapalha porque as pessoas estão informadas. Antigamente elas não tinham informação, então ele conseguia dar o somebody love dele e acabou. Hoje ele tem que usar isso. Lero, né? Lero. E aí, falando do preconceito, no começo eu tinha talvez um certo preconceito, não sei se era preconceito, mas uma certa insegurança dos clientes. Mas como é que esse rapaz novo vai vir ensinar meu vendedor, que tem o que ele tem de idade, ele tem de experiência em vendas? Pois é. Aí o que a gente faz? Eu não vou ensinar um vendedor que tem 30 anos de experiência em vendas a vender. A gente trabalha com andragogia, que eu ensino para adultos. O que é isso? Eu pego a experiência que esse profissional tem, a gente tem uma metodologia e eu ajudo ele a melhorar a performance dele. Então, é como aprender a dirigir um carro. A gente aprende e depois a gente não sabe mais como dirigir. A gente não sabe mais como a gente está fazendo para dirigir. Simplesmente a gente dirige. Eu não sei como eu cheguei aqui. Simplesmente coloquei no GPS e cheguei hoje aqui no programa de carro. Só que a forma como eu cheguei pode ser a melhor ou a pior. Em vendas é a mesma coisa. Tem gente que aprendeu a vender há 30 anos atrás. O que a gente faz em Bevendas é comprimir décadas em dias. É pegar o que vendedores demoraram anos para aprender e compartilhar com outros vendedores. Então, é muito mais do que ensinar, eu aprendo as melhores práticas e tenho a missão de replicar isso. Isso veio da modelagem que você fez nos melhores vendedores, nos melhores vendedores. E não só aquele que fala bem. Mas tem vendedores que são introvertidos, falam muito menos que o cliente, são vendedores que mais vendem. Ou seja, que geram resultado. Cada mercado é um mercado. Cada área é uma área. Não existe o vendedor perfeito. Existem algumas ferramentas baseadas em 4 pilares, Thalia. Quais são esses pilares? O vendedor profissional, ele sabe lidar com o indicador de resultado, tem uma meta, consegue melhorar a performance dele, ele se planeja. Ele sabe lidar com o segundo pilar, que é o processo de vendas. Ou seja, tem um processo de venda, que são as estratégias de vendas, processo de compra e processo de negociação. Isso é o processo de vendas. Ele tem algumas competências desenvolvidas,
né? Ele tem disciplina, se comunica bem, sabe fazer perguntas, é uma pessoa que tem empatia. E, por fim, alguém motivado, que são os fatores motivacionais, que é o último pilar. E o segredo de tudo isso é você criar um plano tático de vendas. O que é isso? Tem as pessoas que estão nos assistindo, que querem alcançar um resultado, qual é a sua meta, quanto você quer vender e o que você precisa fazer para alcançar. E aí, quando você aprende algumas ferramentas, você consegue ter um resultado muito melhor. Entendi. Me diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para ele, ele vai responder depois do intervalo. Carlos Cruz. Que comportamentos um vendedor tem e não deveria ter? E que comportamentos um vendedor não tem e deveria ter? Fica aí, você é vendedor? Fica ligado, a conexão tá demais. Carlos Cruz.